Em uma pequena vila chamada Hollowbrook, envolta em neblina e vastos campos de trigo, o Halloween de 1872 era especialmente frio. As casas de madeira rangiam sob o vento cortante, e as abóboras esculpidas com caretas macabras brilhavam suavemente na escuridão, iluminadas apenas pelo fogo trêmulo das velas. As crianças corriam de porta em porta, gritando doces ou travessuras. Mas havia uma criança em particular que não se contentava apenas com brincadeiras inocentes. Seu nome era Edgar, um garoto de apenas 10 anos de idade, mas já conhecido por suas travessuras desmedidas e crueldade com os outros. Edgar não era um menino comum. Enquanto as outras crianças de Hollowbrook se satisfaziam com pequenos sustos e doces, Edgar sempre ia além. Ele adorava assustar os mais jovens e, quando ninguém estava olhando, não hesitava em pregar peças maldosas. Ele arrancava as abóboras decorativas, derrubava as maçãs em barris e até chegava a esconder os doces das outras crianças. Mas naquela noite de 31 de outubro, algo mais sombrio estava prestes a acontecer. A lua cheia surgiu alta no céu, envolta em uma neblina quase sobrenatural. Edgar, após destruir a última abóbora de sua rua, riu sozinho, satisfeito com as suas façanhas. Mas enquanto ele caminhava de volta para casa, algo estranho começou a acontecer. O ar ao redor parecia se tornar mais pesado e um silêncio inquietante tomou conta da noite. Não havia mais risos, não havia vento, nem sequer o som das folhas secas sob seus pés. Era como se o mundo inteiro estivesse perdendo a respiração. Edgar parou e olhou ao redor. No meio do campo de trigo que ele deveria atravessar para chegar à sua casa, uma figura se erguia no horizonte. Era alta e magra, uma silhueta que não deveria estar ali. A princípio, Edgar pensou que era um espantalho, deixado para espantar os corvos que rondavam os campos. Mas então, ele percebeu algo aterrorizante. A figura começou a se mover. Com passos lentos e metódicos, ele avançava em sua direção. Edgar sentiu seu coração disparar. Não era possível distinguir um rosto, apenas a vaga forma de um chapéu pontudo e uma capa esfarrapada que parecia flutuar ao seu redor. Os olhos da figura brilharam com um vermelho intenso, como brasas em uma fogueira, e a cada passo Edgar sentia o chão tremer levemente sob seus pés. O medo começou a tomar conta dele. "Ei, quem está aí?", gritou o garoto, tentando soar corajoso. Mas sua voz ecoou no vazio, sem resposta. A figura continuava a se aproximar, com seus passos cada vez mais rápidos. Agora Edgar podia ver mais claramente. A criatura não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda onde deveria estar sua face. O cheiro de enxofre e folhas queimadas invadiu suas narinas, fazendo seu estômago se revirar. Desesperado, Edgar correu, seus pés mal tocando o solo, enquanto ele avançava pelo campo. Ele podia ouvir os sons distantes de crianças ainda festejando nas ruas da vila, mas elas pareciam tão longe. E então ele ouviu uma voz baixa, rouca e sinistra sussurrando seu nome. Edgar. Seu coração saltou na garganta. Ele não ousou olhar para trás, mas sabia que a criatura estava mais próxima do que jamais estivera. O que quer que fosse, não era uma brincadeira, não era uma peça pregada por alguém da vila, isso era algo antigo, algo que pertencia à própria essência do Halloween. Ele finalmente avistou a velha árvore retorcida que marcava o fim do campo. Ali sua cava estava a poucos metros de distância. Se ele conseguisse atravessar o portão, estaria seguro, ou assim pensava. Seus pulmões queimavam e suas pernas tremiam de exaustão. Quando estava a poucos passos de sua salvação, uma mão gélida como a própria morte agarrou seu ombro, paralisando-o instantaneamente. Edgar gritou, mas o som foi engolido pela noite. A figura o envolveu em sua capa escura, sussurrando em seu ouvido. Travessuras ou destino, Edgar. Você escolheu o destino. O garoto sentiu um frio mortal atravessar seu corpo, como se sua própria alma estivesse sendo sugada. Seus olhos se arregalaram de terror quando ele percebeu que a criatura não o deixaria escapar. Então, no último lampejo de desespero, Edgar tentou se libertar. Ele deu um salto, escapando por um triz das garras da entidade, correndo os últimos metros até sua casa e batendo a porta atrás de si. Tremendo, ele se escondeu embaixo da cama, ofegante, ouvindo atentamente qualquer sinal de que a criatura o havia seguido. Os minutos se arrastaram como horas, o silêncio voltou, e tudo que o Edgar podia ouvir era o som de sua própria respiração. A criatura tinha ido embora.
ou assim ele pensava. Quando ele finalmente criou coragem para espiar pela janela, o campo estava vazio. As abóboras ainda brilhavam e as crianças continuavam suas brincadeiras. Mas algo estava errado. Na manhã seguinte, quando sua mãe entrou no quarto de Edgar para acordá-lo, ela encontrou apenas um quarto vazio. As janelas estavam abertas, as cortinas balançavam suavemente e o frio da noite ainda pairava no ar. Ninguém jamais viu Edgar novamente. Dizem que na vila de Hollowbrook, a figura do Halloween retorna todos os anos, à procura de crianças travessas. E se você for muito cruel, se você ultrapassar os limites das brincadeiras, ela virá até você, como veio para Edgar naquela noite gelada de 31 de outubro de 1872.